Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma imensa alegria estar aqui nesta comunidade de Jesus, tendo a possibilidade de compartilhar as bênçãos da palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio, tive a honra de conhecer o pastor Sérgio Franco e a sua esposa Tati há alguns meses. O pastor Sérgio Franco é primo de um grande amigo meu, o pastor Ricardo Quadros Gouveia, que inclusive foi pastor colaborador da Igreja Armênia. E para mim, então, é um grande privilégio estar aqui conhecendo essa comunidade bastante simpática. Muito obrigado pelo convite, pastor Sérgio, e tenho certeza que Deus nos abençoará mediante a reflexão na sua palavra. Uma pequena palavra sobre a Armênia. A Armênia é um país que está situado no Oriente, faz divisa com a Turquia, com o Irã, com a Geórgia. E só uma curiosidade, a Armênia foi o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial do Estado. Roma adotou o cristianismo como religião oficial em 313. Nós fomos mais rapidinhos, nós o fizemos em 301. De acordo com a tradição histórica, foram os apóstolos Tadeu e Bartolomeu que levaram o cristianismo à Armênia. Tadeu e Bartolomeu evangelizaram a região do Oriente, Síria, Armênia, e depois, lá no século IV, no início do século IV, 300, 301, Gregório o Iluminador levou o evangelho de uma forma mais sistemática para a Armênia. O rei armênio, que se chamava Tiridates, se converteu ao cristianismo e adotou então o cristianismo como religião oficial. A igreja armênia, não a igreja a qual eu pertenço, mas a igreja armênia, que nós chamamos de igreja mãe, é uma igreja muito semelhante à igreja anglicana. Nós chamamos a igreja armênia de igreja mãe. É uma igreja pré-calcedoniana, lembrando que o concílio de Calcedônia ocorreu em 451, e do concílio de Calcedônia surgiram as vertentes que vocês conhecem, que são a igreja católica, depois a igreja ortodoxa, a igreja protestante, mas a igreja armênia, juntamente com a igreja copta e a igreja assíria, são as três igrejas pré-calcedonianas. E até hoje nós chamamos a igreja armênia de igreja mãe. As três igrejas armênias ficam lá na região da estação armênia do metrô, se um dia quiserem nos conhecer. A igreja apostólica armênia tem um templo muito bonito, lá na Avenida Santos Dumont. Do outro lado da avenida, a igreja católica armênia e a nossa igreja evangélica armênia, bem em frente à estação armênia do metrô. Se você não gosta de dirigir, não precisa, é só pegar o metrô, atravessar a rua e está lá na nossa igreja. Diferentemente do que ocorreu no Ocidente, vocês sabem que Martinho Lutero teve um cisma com a igreja católica. Nós, evangélicos armênios, não tivemos nenhum cisma com a igreja apostólica armênia, mesmo porque a igreja apostólica armênia, apesar de ser uma igreja muito ritualística, ela é uma igreja de doutrina muito semelhante à nossa. Então, os padres, a maioria deles são padres casados, o celibato é opcional no Oriente. Os padres podem ser casados, aqueles que desejam ascender hierarquicamente, se tornarem bispos, se tornarem patriarcas, estes sim precisam manter o celibato. Do contrário, os padres não precisam ser celibatários. A igreja armênia proíbe o uso de estátuas dentro dos templos. Então, é mais uma grande proximidade com a
nossa tradição protestante, com a nossa tradição evangélica. Os armênios também, da Igreja Apostólica Armênia, não têm o costume da Igreja Romana de invocar santos, de orar a santos. Então, somos muito próximos, nós somos bastante ecumênicos, porque nós não temos nenhum tipo de problema. Muitas cerimônias da nossa comunidade armênia nós fazemos em conjunto com a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Católica Armênia. Então, nós tivemos um massacre, um genocídio em 1915, na verdade foi de 1915 a 1921, no Império Otomano. Os otomanos mataram 1,5 milhão de armênios, e eu sou descendente de pessoas que foram, então, vítimas desse massacre e fugiram. Meu pai saiu bebê da Turquia, de cesareia. Meu pai foi criado num orfanato Quaker, lá no Líbano, e minha mãe é armênia de Jerusalém, da Palestina, naquela época não era Israel. Então eu descendo diretamente de uma vítima do genocídio, e nós temos isso muito marcado na nossa cultura. Então a Igreja Evangélica Armênia, na verdade, não se originou na Armênia, ela se originou em Istambul, na época se chamava Constantinopla, em 1846, então, o movimento evangélico armênio vem, na verdade, do Império Otomano, quando armênios que eram apostólicos se sensibilizaram com a exposição do evangelho feito por britânicos, lá da sociedade britânica evangélica da época, e foram evangelizar na Turquia. Muitos armênios, muitos padres, inclusive, se converteram, mas nós nunca tivemos um cisma em relação à nossa igreja-mãe, que fica na Armênia. Então, nossa relação é bastante cordial. Feita essa introdução sobre a Armênia, o texto sobre o qual nós vamos refletir está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Assim diz a palavra de Deus: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos.
Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito esteja agora ministrando em nossos corações para que possamos compreender e praticar as verdades que tu nos ensinas na tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há alguns dias, li o artigo de uma colunista, Liane Alves, publicada na revista Vida Simples. O artigo analisa a história de um bárbaro, um godo, que na Idade Média procurou abrigo em um mosteiro na região de Roma. Como vocês sabem, os godos eram invasores. Foram eles que provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. E os godos não eram nada atraentes fisicamente, pelo menos para os padrões da época, da sociedade romana. Eram pessoas de traços grosseiros, sem nenhuma cultura. E pelos godos serem invasores, eles não eram bem-vindos em lugar algum de Roma. Pois bem, um dia um desses godos estava sem lar, sem trabalho, provavelmente já havia buscado abrigo em vários lugares, e a resposta que ele recebeu era não. Ele procurou um mosteiro, e nesse mosteiro ele foi recebido por um monge, que o acolheu e o recebeu muito bem. O nome desse monge era Bento, que era conhecido na época por acolher todas as pessoas necessitadas e que eram vítimas de preconceito da época. Mais tarde, esse monge veio a ser conhecido na tradição católica como São Bento. Essa história nos ensina a importância de sermos tolerantes. Tolerância é essencial para nós vivermos relacionamentos saudáveis e construtivos. Tolerância é fundamental para nós termos saúde física, emocional e espiritual. Sem tolerância, nós não vamos a lugar algum. E uma das grandes verdades ensinadas por Jesus é a necessidade de exercitarmos ativamente a tolerância como uma das virtudes mais importantes na vida cristã. A tolerância, para nós crescermos espiritualmente, para nós amadurecermos emocionalmente, e ela não é um sentimento. A tolerância não é um sentimento. A tolerância é uma decisão consciente que nós tomamos, de nos colocarmos no lugar do outro, procurarmos enxergar a vida como o outro enxerga, tentar nos colocar no lugar do outro para entender os motivos que levam esse outro ou essa outra a pensar, a sentir e a agir da maneira como fazem. Portanto, a tolerância é a base da empatia. Eu sou médico e hoje uma das coisas que mais se valoriza no exercício da profissão médica é a questão da empatia.
saber compreender o outro. Não significa que nós vamos concordar com o outro em tudo. Você não precisa concordar com o outro, mas seja empático, tente se colocar no lugar do outro para entender o porquê o outro pensa assim. A tolerância é essencial para maridos e esposas conviverem harmoniosamente. Você, como marido, não vai concordar sempre com a sua esposa, e você, esposa, vice-versa. Mas seja tolerante. Entenda que o seu marido ou a sua esposa pensam e agem da maneira como fazem, porque eles têm a sua razão de ser assim. A tolerância é essencial para nós lidarmos de forma saudável com os nossos filhos, principalmente se eles forem adolescentes. A tolerância é essencial para nós nos darmos bem com os nossos vizinhos, com os funcionários do prédio, com o síndico, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho. Necessariamente você não vai concordar sempre com eles, mas se você for tolerante, você será capaz de viver com eles de uma maneira bastante construtiva e saudável, e ambos vão aprender um com o outro. A tolerância nos ensina a sermos pessoas acolhedoras. E a tolerância nos leva a nos aceitar e a aceitar os outros como eles são, sem impor condições. Se eu sou tolerante, eu me aceito como eu sou, com todas as minhas falhas e com as minhas virtudes também. E eu aceito o outro com todas as suas falhas e virtudes. A tolerância não impõe regras, a tolerância não impõe condições, ela aceita. E, como dizia o grande psiquiatra Carl Jung, a aceitação, não só de mim mesmo, mas do outro, é o primeiro passo para a cura. Não existe cura sem aceitação. E nós, como médicos, sabemos que muitas doenças, na verdade, 90% dos sintomas que levam uma pessoa ao consultório médico são causados por questões emocionais. A gente, às vezes, dá um remédio para aliviar os sintomas, mas a causa é emocional. Mais especificamente, a intolerância consigo e com os outros. Porque relacionamentos doentios adoecem as pessoas. Relacionamentos doentios tornam a vida um inferno. E o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, nos traz aqui uma palavra que fala, entre outras coisas, sobre a importância de exercermos a tolerância. A palavra de Deus nos exorta a progredirmos na vida espiritual e a crescermos emocionalmente. Como se dá o nosso processo de crescimento espiritual e amadurecimento emocional? O apóstolo Pedro analisa aqui algumas atitudes importantes para nós podermos progredir na nossa vida espiritual. E a primeira atitude que Pedro menciona aqui é a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Vejam, Pedro diz aqui no versículo 3 que Deus, em seu divino poder, nos tem concedido todas as bênçãos necessárias
para nós vivermos uma vida cristã de qualidade. Uma curiosidade, a palavra vida em português é uma coisa só. Em inglês também, life. Português, vida. Em grego, na verdade, existem duas palavras para vida. Uma é bios, daí vem o termo biologia. É o estudo da vida natural, da vida animal, da vida no seu aspecto físico, psicológico. Outra palavra para vida é zoe, e zoe é a vida de Deus. É a vida da qualidade de Deus. É aquela vida a que nós aspiramos diariamente. É aquela vida que nos dá dignidade para viver. É aquela vida que nos faz sentir pessoas de fato, pessoas que merecem ser amadas, pessoas que merecem ser aceitas, pessoas que têm dignidade. Essa vida zoe é a que é mencionada aqui no versículo 3. Ou seja, Deus tem nos concedido por meio de Cristo todas as bênçãos necessárias para nós vivermos uma vida cristã de qualidade. Não só a nível pessoal, mas a nível de relacionamentos. A pergunta que eu sugiro que você faça a si mesmo é: eu vivo de fato uma vida de qualidade? Vocês se lembram do que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E uma pergunta que eu faço como pastor para os membros da minha igreja, frequentemente eu faço essa pergunta: a sua vida é uma vida em abundância? Não aceite nada menos do que uma vida em abundância, porque é esta vida que Deus quer para você. Jesus concede por meio do Espírito Santo todo o poder necessário para que você viva essa vida zoe, porque vida bios o mundo já está cheio. A vida bios conduz à morte. A vida bios conduz à degradação moral, à degradação espiritual. A vida bios conduz à guerra, ao desrespeito, à intolerância, até dentro das igrejas. O pecado só existe nas nossas vidas porque nós temos vivido a vida bios, lamentavelmente. O convite do Espírito Santo para você e para mim hoje é refletir sobre que tipo de vida você e eu temos vivido, a bios ou a zoe. Deus quer a vida zoe para você. E o Espírito Santo concede a você todas as bênçãos necessárias para que você desfrute dessa vida de qualidade. E não só desfrute, mas para que você possa crescer como pessoa a cada dia, para que você possa amadurecer como ser humano. O primeiro passo para eu poder viver essa vida de qualidade é eu me conscientizar de que Deus está em mim. Fundamental. Porque na nossa cultura, quando nós falamos em Deus, o que a gente pensa? Deus está lá em cima. Quando a gente fala em Deus, a gente até aponta para o céu. A gente é condicionado pela nossa cultura. Deus está lá. Nós não prestamos atenção em várias passagens bíblicas, como por exemplo, quando Paulo prega aos atenienses, lá no capítulo 17 de Atos, o que Paulo diz? Vocês se lembram? Nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus.
Deus está dentro de nós. Claro, Ele também está lá em cima. Mas, não só lá em cima, Ele está aqui ao nosso lado. Mas Ele também não está apenas ao nosso lado. Ele está dentro de você. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de todo ser humano, porque se uma pessoa não tivesse Deus dentro dele, ele morreria instantaneamente. Ele não mora só dentro dos cristãos, ele mora dentro de todos os seres humanos, mas, de uma maneira especial, ele habita naquelas pessoas que se identificaram com Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus é a personificação da graça de Deus. O Senhor Jesus é a encarnação de Deus e que nos traz a revelação de que Deus é supremamente amor incondicional. A premissa básica do amor de Deus é a tolerância. Porque se o amor de Deus não fosse tolerante, nós já teríamos morrido há muito tempo, não teria nem igreja evangélica armênia, não teria a comunidade de Jesus, nós nem existiríamos. Se nós estamos aqui, é porque Deus é tolerante conosco. Ele compreende cada um de nós. Ele nos aceita exatamente como nós somos. Você não precisa usar máscaras na frente de Deus. Infelizmente, às vezes nós, devido à nossa cultura, nós usamos máscaras para lidar uns com os outros. Até mesmo com pessoas íntimas. Às vezes a gente põe a máscara. Isso é um vício. É um vício muito ruim, isso nos mata por dentro. Deus não precisa que nós usemos máscaras, porque Ele conhece você, Ele mora dentro de você, Ele conhece as tuas angústias, Ele conhece os teus desejos, Ele conhece os teus anseios, Ele sabe o que você precisa agora. Talvez você não saiba o que você precisa agora, mas Deus sabe. Antes mesmo de você ter o pensamento, eu preciso disso, Deus já sabia. É a graça de Deus que leva a Deus até a nossa presença por meio de Cristo. E Ele coloca em nossos corações o Espírito Santo para que nós possamos viver a vida Zoe. Chega de vida bios. Já imaginaram, pastor Sérgio, já imaginou um dia uma manifestação na Paulista, a igreja com grandes faixas, abaixo a vida bios, que possamos viver a vida Zoe? Ninguém ia entender. Mas, pelo menos na nossa imaginação, esse seria uma vontade de Deus para toda a sociedade, que as pessoas realmente tenham consciência da vida que Deus tem a nos oferecer e que Ele colocou em nossos corações por meio da presença do Espírito Santo. Então, consciência da presença de Deus é o primeiro passo para amadurecermos. O segundo passo é nós exercitarmos ativamente as virtudes cristãs. Existia uma fórmula literária judaica de fazer 8 enumerações, sendo que a primeira e a 8ª eram consideradas as mais importantes. E o apóstolo Pedro lança a mão desse artifício literário. Ele cita 8 virtudes. E ele nos convida a exercermos todos os dias essas 8 virtudes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você toma café da manhã todo dia? Toma. Você almoça todo dia? Almoça. Você janta todo dia? Janta.
Nós temos hábitos que nós não abrimos mão, dos quais nós não abrimos mão. O Espírito Santo nos convida a também não abrirmos mão de praticar virtudes que nos levam a sermos seres humanos integrais. Aliás, a palavra salvação, no grego, tem um significado muito diferente do que a igreja imagina. Quando as pessoas, se você perguntar para 100 cristãos o que é salvação, 90 vão dizer: salvação é eu não ir para o inferno depois que eu morrer. Isso não é o significado básico da palavra salvação. A palavra salvação em grego significa cura, e cura integral. Ela não é para um futuro distante, ela é para agora. Nós cantamos, se eu não me engano, hoje é o dia da salvação. É hoje, não é depois que eu morrer. E a salvação é cura, cura para a tua alma, cura para os teus pensamentos, para os teus sentimentos, para as tuas atitudes. É cura na esfera espiritual da sua vida, cura na esfera psicológica da sua vida. Cura, muitas vezes, para o aspecto físico também das nossas vidas. Nem sempre, porque senão a gente nunca ia morrer. Mas, aliás, uma vez eu falei isso para a igreja, a morte é o portal que nos conduz à cura completa. Às vezes a gente ora: Senhor, que ele não morra, Senhor, que ele não morra. E às vezes Deus está falando lá de cima: mas se ele não morrer, ele não vai ser curado. Porque esse nosso corpo aqui não tem como ser glorificado nesta vida. O nosso espírito, sim, tem como ser trabalhado. A nossa vida psicológica, sim. Mas o nosso corpo, infelizmente, não. Aliás, outro dia eu vi uma foto que tiraram de mim no meu trabalho. Quando eu olhei para a careca aqui de trás, eu fiquei triste. Eu até escrevi para o grupo: eu não tinha consciência de que eu era tão careca atrás. Mas a vida é assim. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, ou seja, caminhe para a degradação, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. E o apóstolo Pedro menciona essas 8 virtudes, começando por fé, confiança. Achei muito interessante a explicação do pastor Sérgio no começo do culto. Com fé, mais o terminal ansa, ou seja, fé é a confiança em ação. É eu confiar a Jesus os meus problemas. É eu confiar a Deus a minha existência. É eu confiar que Deus é exatamente aquilo que Jesus mostra para mim. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus não estava sendo exclusivista. O que Jesus estava querendo nos transmitir é a ideia de que, se eu quiser entender como Deus é, eu devo olhar para Jesus. Ele é o porta-voz da graça de Deus. Jesus é a imagem exata do que eu posso enxergar em Deus. Alguém já viu Jesus mandando matar alguém que não pensasse como ele? Não. Então Deus também não é assim. Qual era a característica básica de Jesus? Paciência, tolerância, afeto, misericórdia, compaixão. Então Deus é tudo isso. Isso é fé. Depois Pedro fala em virtude. Virtude significa excelência moral, significa ética. Ética. Nós vivemos uma crise de virtude na sociedade. Nós vivemos uma crise de ética na sociedade. Por isso que o nosso país vive esse caos, por isso que o mundo vive esse caos. O cristão precisa ser ético, precisa pensar na honestidade como uma característica essencial da sua vida. O cristão tem que ser o exemplo
da ética, o exemplo da pessoa que defende a honestidade, da pessoa que defende fazer aquilo que é correto, aquilo que precisa ser feito. Depois Pedro fala sobre conhecimento. Conhecimento na Bíblia não é conhecimento intelectual, é relacionamento. O nosso conhecimento com Deus precisa ser relacional. Conhecer Deus significa que eu vou buscar Deus com todas as minhas forças. Vocês se lembram das palavras de Oséias ao povo de Israel? Misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Você busca a Deus com todas as suas forças? Eu busco a Deus com todas as minhas forças? Será que você e eu colocamos Deus como prioridade absoluta na nossa existência? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Conhecer Deus é conhecer Cristo, conhecer a graça de Deus revelada em Cristo. É eu permitir que o Espírito Santo me leve a uma vida em que eu queira conhecer e me relacionar cada vez mais com o meu Criador e com o meu Salvador, que é Jesus. Depois Pedro fala em domínio próprio. Domínio próprio é eu saber controlar os meus impulsos, eu saber controlar os meus desejos. Hoje precisamos de domínio próprio como nunca. Olha, não fala para tua esposa, não fala para o teu marido, não fala para os teus filhos, não fala para os teus colegas, tudo aquilo que vem na tua cabeça. Você vai destruir relacionamentos, você vai destruir vidas. Domínio próprio é eu saber, eu já comi o suficiente, a partir desse momento é gula. Eu já falei o suficiente, a partir desse momento é orgulho, é vaidade. Se você fala tudo o que você pensa, você se torna uma pessoa tóxica. Não fala tudo o que você pensa, controle seus impulsos. Quantos casamentos e relacionamentos foram destruídos por falta de domínio próprio, por falta de tolerância? Eu gosto muito de uma frase que eu li, que diz assim: o amor é forte, o casamento é um vaso de cristal. Cuidado, porque se você quebra um vaso de cristal, é muito difícil você juntar todas as peças, sempre fica aquelas cicatrizes ruins, feias. Então, pelo amor de Deus, olha o que você fala, hein? Presta atenção. Próxima virtude, perseverança. Paciência. Perseverança é paciência. Seja uma pessoa paciente. Agora, para ter paciência, precisa ter o quê? Tolerância. Seja paciente. As pessoas não foram criadas à sua imagem e semelhança. O seu marido não foi criado à sua imagem e semelhança. A sua esposa não foi criada à sua imagem e semelhança. Você é você, os outros são os outros. Cada um tem a sua forma de enxergar a vida. Não imponha aos outros as suas expectativas. Você ficará frustrado, porque as pessoas não vão agir como você acha que tem que agir. Respeite as decisões dos outros, mesmo quando essas decisões forem contrárias aos teus desejos.
Seja paciente com seus filhos. Seja paciente com o seu chefe no trabalho. É verdade, às vezes ele vai pedir coisas para você que não tem condições de fazer. Mas seja paciente. Você vai brigar com o seu chefe, vai gritar com ele, você vai perder o emprego. Então seja uma pessoa tolerante. Jesus, me ajuda, o chefe a cabeça dele é meio esquisita. Me ajuda a lidar com ele. Senhor, minha esposa não entende o que eu estou falando, me ajuda a lidar com ela. Senhor, meu marido às vezes é insuportável, me ajuda a ter paciência com ele. Senhor, os meus filhos eu não estou aguentando mais, leva para casa. Não, leva para casa não, pelo amor de Deus. Me dá paciência. Me dá paciência. Paciência é fundamental para nós desenvolvermos a vida cristã. E depois Pedro fala em piedade. Piedade é devoção pessoal a Deus, é eu adorar a Deus, eu louvar a Deus, eu realmente viver para Deus, como Deus é a realidade mais importante para mim, então eu vou viver para Ele. Em primeiro lugar, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou viver para Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou me consagrar a Deus. Deus, o que é melhor? É isso ou isso? O que eu devo fazer na minha vida? Qual atitude vai glorificá-lo mais? Porque nós fomos criados não para viver num spa. Aqui não é um spa. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Deus, o que eu posso fazer no meu trabalho que vai glorificar mais o seu nome? Isso é devoção pessoal a Deus. Depois, fraternidade, afeto. Eu gosto do nome aqui da igreja, Comunidade de Jesus. Comunidade implica relações afetuosas. Significa que nós gostamos uns dos outros. Nós damos suporte uns aos outros. Nós respeitamos uns aos outros. Gostamos de ver o outro no culto louvando a Deus conosco. Eu gosto de conversar com o outro. Isso é afeto, isso é fraternidade, é coisa de irmão, é viver como família. Isso é afeto. E finalmente, a oitava virtude, o amor ágape. Amor ágape não significa que você vai gostar de todas as pessoas que habitaram e habitam o mundo. É impossível. Amor ágape significa que eu vou desejar o melhor para todas as pessoas. Mesmo que eu não sinta nenhuma simpatia pelo presidente da Turquia, que até hoje não reconhece o genocídio armênio. Mas eu desejo o melhor para a vida dele. Principalmente se converta a Jesus, que é a maior bênção que pode acontecer na vida de uma pessoa, é conhecer Jesus. Não existe privilégio maior nessa vida do que uma pessoa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem o poder de transformar a minha vida bios em uma vida zoe. Você amar o semelhante, com todo o respeito, é você orar a Deus, até pelo seu ex-marido, pela sua ex-esposa que pode ter te traído. É você não guardar rancor. É você pedir a Deus ajoelhado: Deus, eu odiei o que aconteceu comigo, mas abençoa a vida dele. Abençoa a vida dela. Você acha difícil? Quem falou que ia ser fácil? Isso é zoe. Bios é que eu possa me vingar daquele desgraçado. Ele tem que sentir na pele
tudo o que ele fez na minha vida, tintim por tintim. A vingança é um prato que se come frio e pelas bordas. Isso é vida bios. Isso a gente já está acostumado. Agora, a vida zoe é: Senhor, me cura. Eu não consigo esquecer aquilo que aconteceu comigo. Me cura. E abençoa a vida dessa pessoa que participou da minha história. Que ele possa reconhecer o erro dele. E que ele possa também pedir perdão. E finalmente a terceira atitude é nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Não é possível viver uma vida cristã se eu não leio a Bíblia. A vida cristã tem o seu momento de louvor, fundamental. Mas é importante, importantíssimo, é essencial que eu estude a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me alimenta. A palavra de Deus me edifica. A minha pergunta para você é: você tem lido pelo menos uma passagem da palavra de Deus todos os dias? Você não escova os dentes todos os dias? Você não lava o rosto todos os dias? Por que não ler um texto da Bíblia? Não precisa ser 5 capítulos. É o que você pode. Mesmo que seja um pequeno texto de um capítulo. Uma que a gente chama de perícope. É um pequeno texto. O que você pode fazer em termos de leitura? Leia. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus alimenta a minha vida e a sua vida. Deus nos convidou para vivermos uma vida de significado, uma vida que faça sentido para você e para as pessoas que convivem com você. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está. É você que vai fazer a diferença. E para fazer a diferença, você deve ser luz. Que o Espírito Santo possa usar você e a mim, para que nós possamos difundir a esta sociedade alienada a mensagem do amor incondicional de Deus, revelado em Jesus Cristo. E que possamos, então, nos dedicar, de corpo e alma, a praticar estas virtudes enumeradas aqui na segunda carta de Pedro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.